Mas vocês provavelmente devem estar cientes, né, que eu passei uns dias fora aí, porque eu estava, né, participando do 17º Congresso Extraordinário do PCBRR. Um congresso que foi organizado nesse espaço aí desses últimos meses, fruto do processo do racha que aconteceu no Partido Comunista Brasileiro. Para quem não estava acompanhando naquela época, foi um processo muito difícil e um processo em que a gente passou por dificuldades muito grandes com relação, né, à organização do movimento comunista brasileiro. E foi nesse final de semana, na Escola Nacional Florestan Fernandes, a Escola Nacional de Formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que aconteceu o 17º Congresso Extraordinário do PCBRR, em que a gente definiu, né, as bases da operação e do funcionamento da base política do nosso partido, né, e dos elementos organizativos, e que, portanto, acabou se decidindo, né, coletivamente, a criação de uma nova organização e que vai dar cabo e continuidade à reconstrução revolucionária não só do movimento comunista brasileiro, mas também do movimento comunista internacional. Mas antes da gente começar a falar estritamente sobre essa construção, acho que é importante a gente fazer um remember, uma recapitulação sobre todo o processo do que aconteceu no racha. Então, eu separei aqui um videozinho informativo para a gente poder acompanhar e entender com minúcias o que foi esse processo. Então, deixa eu ligar aqui. Há pouco mais de um ano se iniciou um processo de cisão no Partido Comunista Brasileiro. Depois do Comitê Central decidir rasgar as resoluções do 16º Congresso, em especial indo sem o conhecimento do conjunto do Comitê Central e do conjunto do partido ao Congresso da Plataforma Mundial Antiimperialista, que representa nada mais nada menos do que a tomada de posição em favor do bloco imperialista capitaneado pela Rússia na guerra da Ucrânia, o Partido Comunista Brasileiro entrou num processo de profunda desorganização e uma profunda luta interna. Só para poder esclarecer uma coisa, né? No ano passado houve a reunião da PMAI, a Plataforma Mundial Antiimperialista, que é uma reunião de algumas organizações de esquerda, algumas organizações entendidas como contra-hegemônicas, e que basicamente fazia ali uma defesa, fazia ali uma menção com relação às defesas da posição da Rússia dentro do conflito Rússia e Ucrânia, né? Que começou em março de 2022. Só que em março de 2022, quando esse processo foi realizado, o Partido Comunista Brasileiro tomou a posição oficial de entender que tanto a Ucrânia quanto a Rússia faziam parte, né, de um conjunto de disputas que estão inseridas dentro das disputas imperialistas no mundo, tá bom? Essa é a perspectiva que o partido havia tirado naquele período. Só que foi revelado que um membro do Comitê Central, àquela época, participou daquela reunião por mais de uma vez, né, em diferentes reuniões, e não houve a informação nem para o Comitê Central, né, para os membros do Comitê Central do antigo PCB, e nem para o corpo todo da militância. E aí, quando isso foi colocado em questão e em pauta, houve um processo de silenciamento com relação a essa polêmica para discutir esse tema. Afinal de contas, a gente está falando de uma posição que o partido havia tomado e que, né, se uma pessoa do partido, do Comitê Central, vai para uma reunião dessa, significa que ele está tomando, a posição do partido sendo tomada é essa, certo? Como representante desse processo. E aí, né, aí está acontecendo isso que se inicia, né, do que o Gabriel Landi está falando sobre a luta interna. Então, vou continuar. Entre as vacilações e desvios políticos do Comitê Central do antigo Partido Comunista Brasileiro, uma das mais gritantes diz respeito à postura política do Partido Comunista frente aos governos burgueses. O 16º Congresso do Partido Comunista aprovou de forma inequívoca o fato de que, em nome da manutenção da independência de classe do proletariado, não há outro papel possível ao Partido Comunista diante de um governo burguês, seja ele um governo de ofensiva aberta da burguesia, seja um governo social-liberal de cooptação, não há outra alternativa consequente a não ser a oposição política. A despeito disso, por meses a fio, o Partido Comunista Brasileiro marcou passo e hesitou em declarar abertamente sua oposição ao governo burguês de Lula. As bases do partido ainda tentaram salvar a unidade do movimento comunista brasileiro, propondo a convocação imediata do 17º Congresso Extraordinário do partido, que poderia,
através do debate político, do centralismo democrático, solucionar os graves desvios que ocorriam e retificar os rumos do partido. Não com muita surpresa, a decisão da maioria do Comitê Central foi por não convocar um congresso, simplesmente convocar uma conferência sem poderes congressuais, sem poderes de retificar o caminho da direção, renomeando seus dirigentes, e isso invariavelmente foi seguido por uma onda de perseguições e expulsões, não só de camaradas que estavam também no Comitê Central em oposição a esses desvios, mas em especial da ampla massa de militantes jovens do partido que se posicionavam criticamente por meio da sua agitação, por meio da sua propaganda, contra esse rumo perigoso que o Partido Comunista Brasileiro adotava naquele momento. E isso acabou significando, né, nesse processo foi, o meu desligamento aconteceu nesse meio tempo, e o desligamento de qualquer outra pessoa que questionasse a respeito desse processo. Então houveram vários relatos de vários grupos, né, em que as pessoas perguntavam sobre a questão da PMAI, perguntavam sobre a participação dessa reunião, e as pessoas eram sumariamente desligadas. Muitas delas sem nenhum tipo de processo disciplinar, sem nenhum tipo de processo que pudesse dar legitimidade, né, sob um ponto de vista jurídico, digamos assim, a esse processo, né? Então, a gente teve uma expulsão em massa de muitos militantes em todo o Brasil. Foi impossível uma solução de unidade. E por isso, num processo de organização que hoje atinge mais de 21 unidades da federação, num processo intenso que mobilizou pelo país inteiro mais de 1.000 militantes comunistas, nós pudemos, através de um processo não sem dificuldades, né, navegando águas novas, com desafios que a gente se propôs, inclusive, a partir da crítica do que levou a esse processo de cisão, né, organizar de fato um 17º Congresso Extraordinário à altura da história do Partido Comunista Brasileiro. Nesse processo de reconstrução revolucionária, muitas coisas puderam ser avançadas, não só num sentido político, estratégico, de formulações mais precisas, de debates mais aprofundados, de superar confusões e vacilações ideológicas, mas em especial de um ponto de vista prático. Nosso congresso foi organizado ao longo de meses com uma tribuna de debate pública que, pela primeira vez em décadas na história do movimento comunista brasileiro, colocou os debates políticos dos comunistas não só no interior das paredes do partido, mas aberto à ampla massa da classe trabalhadora e de sua vanguarda. Que é o site Em Defesa do Comunismo, que, aliás, né, faço aqui mais uma vez a menção, tem vários debates disponíveis lá sobre os mais variados tipos de temas, e tem o melhor boletim para acompanhar toda a situação que acontece na Palestina. O melhor boletim, vou repetir, o melhor boletim para acompanhar as questões que estão rolando na Palestina, você pode encontrar no Em Defesa do Comunismo, tá? emdefesadocomunismo.com.br, ótimo site, ótimas contribuições para a reorganização do movimento revolucionário no Brasil. Também nesse processo foi possível superar uma série de debilidades organizativas, de boicotes, de atravancamentos. E se não conseguimos avançar plenamente na realização dos nossos objetivos ainda, temos a mais plena convicção de que com o 17º Congresso Extraordinário do Partido Comunista Brasileiro em Reconstrução Revolucionária, poderemos avançar na frente da criação de um jornal político para todo o Brasil, na frente da formação política, no trabalho político efetivamente nacionalizado, quando na verdade o antigo PCB negligenciava o trabalho político no Norte, o trabalho político no Centro-Oeste, uma série de regiões do país, e que finalmente, desbloqueando toda a energia criativa da militância comunista, estamos conseguindo travar frontalmente, encarar esses desafios e avançar no caminho da construção de um partido verdadeiramente leninista à altura das tarefas revolucionárias socialistas do proletariado brasileiro. Há pouco mais... Então, o resumo da ópera, o resumo do resumo da ópera é esse. Vocês podem encontrar mais informações a respeito disso no Em Defesa do Comunismo, que tem mais essas informações de todo esse processo. E aí, né, durante o processo de decisão congressual, além da gente votar todas as questões, né, então a gente tem as fotos, a gente tem aqui, ó, o congresso, aliás, vou mostrar para vocês, ele foi realizado na ENF, Escola Nacional Florestan Fernandes, um espaço que pertence ao MST, e olha, eu vou mostrar para vocês, se liga. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra. Pelo amor de Deus, que esse vídeo não pegue direitos autorais. Se pegar, eu vou ficar triste. Corta esse chão.
A Escola Nacional Florestan Fernandes é um espaço de luta. É um espaço construído por diversos lutadores e lutadoras, como eles falam, do Brasil, da América Latina. É um espaço muito rico politicamente. Quando a gente foi recebido pela coordenação da escola, fizeram questão de mostrar cada canto, cada história política, espaço para mística, salas de aula, anfiteatros, alojamento, casa de artes, casa de saúde. As refeições e a limpeza do espaço são feitas pelo que a gente chama de trabalho necessário, que é o tempo que cada militante tem que dedicar para garantir que o trabalho político esteja totalmente atrelado à manutenção, organização e limpeza desse espaço. A militância do MST aqui ligada à Escola Humódromo Nacional fez questão que a gente se sentisse em casa, que a gente sentisse que o espaço é nosso e que a gente tem o direito de construir politicamente esse espaço. é muito foda. Muito forte, muito forte. O espaço, inclusive, fazer um agradecimento público ao MST, que ajudou a gente a organizar esse processo. Mandar um salve muito especial para toda a galera da infra e toda a galera do audiovisual que ajudou a registrar e conhecer e montar essa maravilha que foi o 17º Congresso e que trouxe uma qualidade para os debates simplesmente imprescindível para a nossa reorganização. Tá? Isso, inclusive, vai dialogar também com as questões do vídeo que eu havia comentado, do Humberto, que ele falou sobre a esquerda morreu, porque eu acho que vai ter umas contribuições interessantes. E aí, se definiu, no 17º Congresso, o nome da organização, né? E quem vai explicar é ele mesmo. Ele quem? Ele quem? Jones Manuel. Jones Manuel. Vamos lá. Camaradas, estamos aqui terminando os trabalhos do 17º Congresso Extraordinário da Reconstrução Revolucionária. A plenária, depois de amplos debates, de muita reflexão, decidiu que o nome que vai carregar a reconstrução revolucionária, que disputa todo o legado da história do movimento comunista brasileiro, que assume seus acertos e erros e que pretende avançar no próximo período, é PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Esse é o nome que sintetiza a nossa proposta política de reconstrução do movimento comunista brasileiro, de revolução internacional do proletariado, de conquista do poder e do socialismo no Brasil. O nome do nosso partido agora é Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Olha, muito forte, tá? Muito forte, muito forte. E é a partir disso que damos continuidade à construção do movimento revolucionário no Brasil. Que delícia que é um partido que vai disputar e vai realizar a consolidação da hegemonia proletária no Brasil e ao lado de todos os camaradas e as camaradas do mundo todo. Simplesmente do caralho. Esse é o elogio colocado aqui em pauta. Por isso que já faço a menção, já faço aqui o recado para vocês conhecerem a organização, ficarem a par dos debates que a gente toca por ali, para poder acompanhar os trabalhos que serão realizados pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E camaradas, é só o começo.